Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Como sempre, eu sou um de seus apresentadores, Miguel Galute Rodrigues, e estou aqui hoje com os meus dois amigos, parceiros e apresentadores, aqui co-apresentadores do Boleiros de Humanas, Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá, e Gabriel Franco, falando de São Paulo. Hoje, todos nós viemos de Liverpool, mostrem aí. Não foi combinado, rapaziada, juro por tudo. É um indicativo do que é esse episódio. Vocês estão... Eu não sei porque a gente sempre faz esse mistério, esse drama, exato, esse mistério, quando as pessoas estão nitidamente lendo o nome do episódio aí. Mas, enfim, é bacana e funciona pra gente. Então a gente não vai parar de fazer. Mas, dando início aqui, então vamos passar a bola pro Gui. Você que tá no Canadá, mas estava viajando aí, cara, passou o carnaval no México, cara, foi curtir lá. Como é que você tá chegando nesse episódio, cara? Tá bem? Tá animado? É isso, queridos. Alô, alô, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Sejam lá de onde vocês estiverem escutando esse mundo mundial. Um prazer enorme estar aqui, como sempre. É isso, cara. Voltando de um breve recesso em terras mexicanas, com muitos tacos, estavam excelentes. Recarregado para voltar com tudo, né, cara? Só uma pena que o nosso Liverpool não está indo muito bem, né, cara? Empatando com o Palace, vai tomar um sacode do United. Nosso Liverpool é forte, cara. Eu vou falar a verdade aqui, eu torcer também é uma palavra que eu acho forte, né? Eu não torço efetivamente para nenhum time na Europa, mas eu tenho afeição pelo Tottenham, tenho camisas do Tottenham aqui, não as encontrei, porque a minha casa ia falando, né? Eu fui passar o carnaval na Bahia, como vários aí devem ter conhecido algum dia da vida de vocês, e a minha casa está uma zorra, igual dizem lá em Salvador. Não encontrei nada, não deu para achar essa camisa do Tottenham, então vamos de Liverpool. Foi bom que deu tudo certo no final, mas torcedor do Liverpool não, cara. Aí você já tá passando na conta. Né? Inclusive, cara, tá eu e o Miguel, na final de na temporada 2018-2019, que foi Liverpool e Tottenham, não nos falamos, não vimos a final juntos, diga-se de passagem. Não é para ver mesmo, cara. Essa é a verdade. Cada um viu quando o Tottenham joga a final, você já sabe qual vai ser o resultado. Acusou. Sabe mesmo, é lógico, é derrota. Mas, enfim, vamos passando então a bola para o Franco aqui nesse nosso episódio. Falando de finais, né? A gente sabe, então, vocês já estão lendo aí, que estamos falando sobre a final, efetivamente, da Carabao Cup, mas também, na verdade, sobre esses torneios aí do futebol inglês, a Carabao Cup, a FA Cup e a Papa John's Trophy, não é mesmo? Franco, vai lá, cara. Como é que você tá chegando nesse episódio? Tá feliz, descansado, cara, animado? O que você achou da final da Carabao Cup? Muito boa noite, senhoras e senhores que estão nos escutando e nos vendo, né, agora. Cara, achei, assim, muito chata, né, porque desde o princípio, quando o nosso querido Nick Pope já se lesionou, todo mundo já esperava que ia ser um passeio do United, né. Diga-se bem que o Karius foi muito bem na final, né, quando exigido correspondeu. O problema é que o time do Newcastle ainda não está à altura dos jogadores do time do United, com o Rashford e Casemiro iluminados. Mas assim, estou bem ansioso para falar sobre esse assunto, que é um assunto muito legal, histórico, né? Vamos falar sobre talvez as ligas mais tradicionais do futebol. A Carabao Cup não, né? Mas a FA Cup sim. E assim, fazendo um comparativo, queria saber do Miguel, o que ele acha? Se ele acha que a Carabao Cup equivale a um campeonato estadual e a FA Cup é a Copa do Brasil? Ui. Cara, eu acho que a Carabao Cup é a primeira liga. Lembra da primeira liga, cara? Lembra desse surto coletivo que foi a tal da primeira liga? O Galo não ganhou isso também, cara? O Galo perdeu na final contra o Paraná Clube, eu acho. Nada novo. Não, não foi nada disso. Não é possível que perdeu na final. Foi para um Londrina, assim, então. Londrina, foi um clube assim, um clube do Sul, mas não eu acho que foi pro Londrina.
Mano, muito aleatório esse campeonato, cara. Muito. Qual foi a necessidade de criarem isso? Mas, enfim, é uma pergunta complexa. Eu não sei, cara. É que não tem como fazer um campeonato estadual. Aliás, até tem, né? No Reino Unido, eu acho que tem muito time. Vou falar sobre isso aqui um pouco mais. Sabe quantos times jogaram essa última FA Cup? Essa última não, mas a FA Cup de 2022, né, que foi a última que terminou, no caso. Chuta aí. 290. Vai, 292. Bem específico, vai, Gui. Eu vou de... Cara, aqui eu ia falar 97, mas acho que isso da Carabao, que tem onde. 97. São uns 216. 213. Chutou perto do Franco porque você achou que ele foi bem, mas os dois erraram rude, cara. 729 times. 700, cara. É time até dizer chega. E eu sempre falo isso aqui. Sempre falo isso aqui no Boleiros Humanas. Exato, cara. O nosso time de Society jogou a FA Cup. Se você está ouvindo aí é de uma empresa, o time da sua empresa aí de Society de final de ano também deve ter jogado, mas brincadeiras à parte, é isso. É o que eu sempre falo aqui, que no Brasil tem time, tem espaço para abrir série E, até série F teria como abrir no Brasil, na minha opinião, mas lá no Reino Unido eles já fizeram isso, né? Porque tem efetivamente 8 divisões profissionais e é dividido depois por regiões. Então, assim, é isso que permite com que o futebol profissional lá seja, logicamente, o mais valioso no mundo. Não estou falando necessariamente que é o melhor o futebol inglês, né? Até porque o futebol inglês hoje em dia nem existe mais, né? Foi mês passado que o Arsenal entrou em campo com 11 jogadores estrangeiros, uma coisa assim. Enfim, a gente está divagando do assunto principal, mas é isso, né? A gente vivenciou aqui essa vitória do United. O Franco falou que foi ruim, mas eu achei, cara, fiquei triste pelo Newcastle, porque eu tenho uma afeição por esse time também. Quem gosta de futebol como a gente deve lembrar daquela película maravilhosa que era Gol, e o Santiago Núñez, um dos melhores personagens da história do cinema. Não é exagero, é verdade. Ele está lá junto do Don Corleone, do Marty McFly, do Luke Skywalker, tá lá. Do Dani Rojas. Mano, o cara é outro patamar, cara. Depois pesquisem aí, quem não assistiu esse filme ainda, Gol. É um filmaço sobre a história de um jovem jogador mexicano que vai seguir esse sonho de ser jogador profissional no Newcastle. Mas é uma pena, né, por esse lado, o Newcastle que está com um projeto bem bacana, inclusive que já foi episódio aqui do Boleiros Humanas. A gente comentou sobre isso no episódio passado, né, que foi sobre o futebol da Arábia Saudita. Quem não escutou, depois dá uma olhadinha lá. E o Newcastle que está com esse projeto aí, né, crescendo bastante. Foi bacana ver eles chegarem nessa final, acho. Eles estão ali disputando por uma vaga na Champions. Enfim, uma pena por esse lado, mas eu gostei pessoalmente porque eu sou fã do Casemiro. Vamos deixar isso para o debate depois, mas eu tenho certeza que a resposta... Eu não sei, na real, essa resposta vai ser controversa. Mas, na minha opinião, eu já acho que Casemiro é maior, sim. Estava vendo isso aqui nas redes sociais. Casemiro é maior que o Neymar em termos de futebol na Europa, por tudo que ele já conquistou, por gols em finais. Mas vamos discutir isso lá para o final. Acho que vai ser um tema bacana para a gente abordar. Mas foi muito bom, acho que, ver o Casemiro conquistando esse título, né, fazendo gol em final também, nesse começo da trajetória dele aí no United. Sem mais delongas, então, alguma coisa a declarar? Não comentem sobre isso, hein? Vamos deixar isso para o final do episódio, ficar aí já como um call to action para a galera assistir até o final. Gui, o que você quer dizer? Olha, antes de começar, eu queria... O Franco falou, né, que o Newcastle não é um clube que está à altura, de fato não está à altura do Manchester United, principalmente com, claro, o Casemiro inspirado, concordo plenamente, mas eu acho que essa temporada, assim, só partindo de um pressuposto, né, uma pequena tangente, de que a gente já falou do Newcastle, assim, que foi comprado pelo consórcio saudita, lá em novembro, outubro do ano passado, retrasado, agora nem lembro mais quando foi, tem um tempo já, mas já tem resultado, hein, porque nessa temporada o Newcastle está em quinto lugar na Premier League, a 4 pontos do quarto colocado, que é justamente Tottenham Hotspur, e o Liverpool está em sétimo e o Chelsea em 10º.
Então já estamos vendo aí uma pequena mudança e o Newcastle realmente começando a chegar, talvez transformando-se num dos grandes clubes da Inglaterra, com esse novo aporte financeiro da Arábia Saudita. Diferentemente do Everton, né, que também foi comprado alguns anos atrás, óbvio, com menos investimento, mas também com investimento maciço e agora está pela segunda temporada seguida, amargando a zona de rebaixamento com chances reais de cair, né? O Everton é um dos times mais clássicos, eu acho, aí do futebol inglês. Não lembro de cabeça, mas é algo perto. Quantos títulos eles têm? Eu tô com a cabeça que é entre 8 e 11, né? Eu sei que é discrepante aí, mas eles têm muito título aí da primeira divisão. 9, são 9. 9 títulos, viu? Sabia que era entre 8 e 11. Mas é um time muito clássico, é o time dos Beatles, né? O time do Paul McCartney. E... Enfim, triste por um lado, feliz por Gui, né? Tudo bem, a gente tá de Liverpool, então ok. Mas é isso. Falando também rapidamente, só lembrando, hein, quem não assistiu esse episódio aí da Arábia Saudita, do futebol saudita, depois que terminar esse, cliquem aí em cima embaixo, vamos assistir também. O CR7 que está deslanchando agora na Arábia Saudita, vocês devem estar acompanhando. O serrote está serrando, cara. O cara está inspirado. E para quem não assistiu ainda, depois dá uma conferida lá que o episódio do futebol saudita ficou bem bacana também, viu? Mas sem mais delongas, então vamos fechar essa introdução que já está bem longa e passar para o nosso primeiro bloco, o Kickoff, onde o Gabriel Franco vai falar um pouco mais sobre a história da Carabao Cup, as estatísticas, a importância, o dinheiro nesse lado financeiro e tudo que essa competição significa para o futebol inglês. Sem mais delongas, toca no Franco que é gol. Eu me chamo Gabriel Franco, sejam bem-vindos ao Kickoff, onde hoje eu falarei um pouquinho sobre a Carabao Cup. Antes eu gostaria de lembrar que você está escutando Boleiros de Humanas, que é um podcast da divisão de jornais digitais do Podercast, que é a divisão de jornais digitais do Poder 360, do jornal digital Poder 360. A Copa da Liga Inglesa, ou a EFL Cup, para quem fala o inglês britânico, né? Não necessariamente inglês britânico, mas para quem fala inglês, que é atualmente conhecida como Carabao Cup, por motivo de patrocínio. Para quem não sabe o que é Carabao, Carabao é uma bebida energética da empresa Carabao Daeng, que é da Tailândia. A empresa é uma bebida energética tailandesa, que atualmente detém o naming rights da competição EFL Cup. Ela é uma competição inglesa de futebol que é jogada no sistema eliminatório. Como assim eliminatório? Ela não detém fase de grupos, não detém um ranking, não detém uma liga, não é como se fosse um campeonato. Ela detém apenas de jogos eliminatórios. Então, perdeu, caiu fora. Perdeu, não tem segunda chance, não tem replay, só em caso de empate. Perdeu, caiu fora. Bom, esse sistema eliminatório ele já é bem definido. Por quê? Porque a EFL Cup ela é da Football League Association da Inglaterra. Então, apenas os 72 clubes membros da English Football League, que é a organizadora da competição, como eu bem disse, e os 20 da Premier League, que não são, porque aí vale a gente ressaltar, né, que são duas coisas diferentes. A English Football League ela toma conta das divisões de acesso para a Premier League, que é uma liga independente formada por clubes da Premier League. Se eu não me engano, foi em 1992 que teve a primeira oficial Premier League, que foi quando os 20 clubes da primeira divisão inglesa se reuniram e falaram: vamos sair dessa liga aqui porque a gente está perdendo dinheiro, tempo e dinheiro. Então, esses 20 clubes, mais os 72 clubes membros, formam os 92 clubes que disputam a EFL Cup ou Carabao Cup para os conhecedores. Bom, o torneio ele é disputado em 7 fases. Tem a primeira fase, segunda fase, terceira fase, oitava de final, quarta de final, semifinal e final. A final ela é disputada em jogo único, no Wembley. Todos os outros têm jogos de ida e volta, no caso. Mas a final é em campo neutro. E ela é geralmente disputada em um domingo. As primeiras 2 rodadas elas são divididas que nem o Miguel falou, seções norte e sul. Então a gente tem a redivisão regional da liga. Então você disputa meio que por região. E é um sistema de bytes baseado no nível da liga. E esse sistema ele garante a entrada de equipes com classificação mais alta nas rodadas posteriores e a de entrada das equipes ainda envolvidas em competições europeias. Ou seja, mais ou menos parecido com o que acontece hoje em dia na Copa do Brasil,
que do nono colocado para cima no Campeonato Brasileiro entra a partir da terceira fase, sendo que alguns outros clubes já jogaram essa primeira fase da Copa do Brasil. O vencedor aí, eles classificam para um playoff da UEFA Conference League, no caso, o vencedor da competição. Caso ele não tenha se classificado para a Champions League ou para a Europa League, levando em conta a sua posição na tabela da Premier League. E vale lembrar que não é que nem no Brasil, tá? Que no Brasil esse negócio é acumulativo. Então, até o 14º clube se classifica aí para a Libertadores, lá não é assim. Se você já está na UEFA Europa League ou na UEFA Conference League ou na Champions League, você ganha a EFL Cup, que nem aconteceu agora com o United, que nem vai acontecer porque eles vão para a UEFA Champions League, que eu acho que é o cenário mais clássico a se acontecer. A vaga morre, tá? Não pega, o segundo colocado não pega, o terceiro não pega, a tia-avó do quarto colocado não pega a vaga, não. A vaga acaba, ela se extingue. E aí, o que acontece? A Liga, ela se reformulou na década de 60. Acho que vale a gente falar um pouquinho sobre a história, né? E a Liga, eu falo a Confederação Inglesa de Futebol, porque se a gente fala da primeira divisão inglesa, a gente vê que uma das primeiras edições aconteceu na década de 1960, uma das primeiras edições com os formatos atuais, e eles reformularam a liga inteira. Nessa época, a Football League ainda tomava conta dos direitos de jogos da Inglaterra, no caso, e o secretário da Football League, o Alan Hardaker, que dá o nome ao troféu que representa o melhor jogador da competição, ele propôs a competição como uma maneira de clubes não sofrerem com receitas perdidas, já que na época estava acontecendo a redução do número de partidas jogadas e o campeonato nacional estava sendo reformulado. Como eu disse, antigamente o campeonato inglês ele era realmente extenso, e os valores de tickets, né, que são os bilhetes que as pessoas compram, representavam a maior parte da verba, que hoje em dia é uma parte significativa, mas a gente tem os direitos televisivos, os direitos de cota de patrocínio, que são muito mais representativos. Então, o que aconteceu? A Liga passou por uma reformulação para poder ela ficar mais organizada. Ainda assim, depois ela passou por outras reformulações, que nem em 92, quando entrou os clubes, quando os clubes da primeira divisão, eles escolheram deter esse direito da Premier League, mas ela já passou por essas reformulações. Então, nessa época, o número de jogos da primeira divisão inglesa foi diminuído e os clubes eles foram separados em grupos regionais, em grupos de acesso, divisões de acesso e na primeira divisão do futebol principal. Então, essa liga era um jeito de você aumentar a quantidade de jogos, você não reduzir tanto assim a quantidade de tickets perdidos, de bilhetes não vendidos, porque quando você não tem o jogo acontecendo, você perde na relação de bilhetes vendidos, e fazer com que o financeiro dos clubes não fosse tão sufocado assim, né? Mas como era uma liga que começou na década de 60, 1960 para ser mais exato, ela era uma liga que começou nos primórdios e começou com essa função apenas de não desgastar financeiramente os clubes. O primeiro troféu, dado de curiosidade, ele foi pago pelo presidente da própria liga, que era o Joe Richards. Ele estava tão orgulhoso dessa nova competição que decidiu gravar o nome no seu troféu, visto que ele via a competição como uma etapa provisória para a reorganização da liga. A sua prioridade sempre foi a reorganização total das divisões. E hoje em dia a gente vê que as divisões elas são pré-elaboradas na Inglaterra, muito bem feitas, que nem o Miguel falou. Ele queria a diminuição de clubes em cada divisão e a implantação do sistema onde 4 clubes eram promovidos e 4 clubes rebaixados. Hoje em dia são menos clubes ainda promovidos, são 3 clubes na Premier League, 3 clubes rebaixados na segunda divisão também. A segunda divisão da Inglaterra, inclusive eu recomendo muito vocês verem o formato dela, porque ela tem um negócio muito legal chamado playoffs de acesso, a competição mais raiz que existe, esses playoffs de acesso, porque os clubes eles se enfrentam do terceiro, se eu não me engano, ao 8º colocado. Eles se dividem em 2 semifinais e depois eles fazem a final também no Wembley. Enfim, o que aconteceu? A competição ela se estabeleceu em uma época que a média de público no dia de partida diminuía consideravelmente. E a Liga ela tinha perdido por volta de 1 milhão de espectadores se comparado com o ano anterior. Então ela vinha um declínio. E um dos maiores desacordos encontrados para a implementação dessa competição foi sobre a divisão das receitas entre os clubes. Meio parecido com o que a gente vê hoje em dia no cenário da Liga do Futebol Brasileiro, né? Que a gente vê os clubes se movimentando por uma redefinição, a gente vai continuar com a CBF, vamos sair da CBF, como que a gente faz as cotas de divisão de clubes, e essa briga que acontece desde sempre, né? Mas, enfim, o que a criação da Copa da Liga deu de poder para os clubes ingleses? Ela deu maior poder de negociação com a UEFA.
e com esse poder o Hardaker, que era o secretário, ameaçou a entidade máxima do futebol europeu com o boicote à Taça da UEFA, que é a atual Champions League, mas na época se chamava Taça da UEFA, caso o vencedor da nova liga não se classificasse para a competição continental. A tática deu certo, mas o UEFA pediu para que esse vencedor estivesse disputando a primeira divisão nacional. O Tottenham Hotspur, para a felicidade do nosso querido amigo Miguel, foi a primeira equipe a classificar-se para a competição europeia. E os vencedores das edições de 67 e 69, que foram o QPR, ou Queen's Park Rangers, e o Swindon Town, respectivamente, não participaram da Taça da UEFA, pois não estavam na primeira divisão do futebol inglês. Antes desse acordo com a UEFA, né, a competição não atraía a atenção dos clubes maiores. O United recusou-se a jogar na temporada de 68, inclusive, e o Everton, os nossos toffs que hoje em dia passam por uma situação turbulenta no campeonato inglês, escolheram não competir em 70. Trágica, né? Eu acho que trágica mesmo. Para que eles pudessem dar mais atenção para a Liga dos Campeões, efetivamente. Então, meio que o que o Renato Gaúcho fazia nas competições, enquanto ele treinava o Grêmio, que ele botava o time principal para jogar a Libertadores, e aí a gente via um Flamengo e Grêmio com o José Wellison sendo volante titular do Grêmio, era o que acontecia nessa época, né? E que hoje em dia também acontece nas primeiras rodadas da competição. No ano seguinte, ou seja, logo após 70, no ano de 71, a participação dos clubes foi declarada como obrigatória. A primeira final da competição foi disputada em 2 jogos, e ela foi entre Aston Villa e Rotterdam United. No placar agregado, Aston Villa venceu por 3-2, mesmo tendo perdido por 2-0 o primeiro jogo. Uma curiosidade, até 1966, as finais eram disputadas em 2 jogos, então você tinha o jogo de ida e o jogo de volta, que nem é hoje em dia com a Copa do Brasil, e nos campos de cada um dos times que disputavam a final. Então, por exemplo, o segundo jogo da final entre Aston Villa e Rotterdam United foi disputada no Villa Park. Na época, não sei se era o Villa Park ainda, se que eles... Aí eu vou faltar com essa informação para vocês. Recomendo vocês buscarem sobre o estádio do Aston Villa, que é lindíssimo, inclusive. Bom, após isso, depois de 66, as finais elas foram disputadas, elas passaram a ser disputadas no estádio Wembley. Em apenas 3 ocasiões a final não foi decidida em um jogo único em Wembley, em 77, 78 e 97. Nelas, os times empataram o primeiro jogo e forçaram o replay, que é o rematch, ou seja, eles jogaram outro jogo para poder resolver quem que é ser o campeão, porque não bastava uma disputa de pênaltis. Para poder você ganhar a EFL Cup à época, você precisava jogar um novo jogo de mais 90 minutos, ter mais venda de bilheteria, ou seja, realmente eles queriam encher a temporada, o calendário de jogos. Em 77, inclusive, foram disputados 3 jogos. Ou seja, os times que disputavam a final tiveram a capacidade de empatar os 2 jogos, empatou o primeiro jogo, empatou o replay e jogou o terceiro jogo, e aí sim o time foi campeão. Que, no caso, para curiosidade geral, foi o Aston Villa, que se sagrou campeão em 77. Bom, aí a gente tem 4 maiores campeões da EFL Cup, que é o Liverpool, o Manchester City, o United e o Aston Villa. Aqui vocês podem ver como a competição ela já era desconsiderada antigamente, né? Porque o City, ele figura entre os maiores campeões, sendo que o City a gente sabe que ele começou a virar tigrão recentemente com a aquisição do fundo de investimento também asiático, né? Antigamente o City não era tigrão, era tigresa. Mas ele já havia vencido algumas Copas da Liga por volta da década de 70. Já o Liverpool ele é o maior campeão com 9 títulos e o City segue ele com 8. Aí aqui uma outra curiosidade. A Liga ela já teve diversos patrocinadores para vocês verem como que ela incentiva realmente a questão financeira da entidade. De 60 a 82, o nome da Liga era Football League Cup, ou seja, não tinha patrocinador. Logo depois disso, a Milk Marketing Board comprou os naming rights da competição. Então, a Liga ficou conhecida como Milk Cup. Não gostei muito desse nome. De 86 a 90, a Littlewoods comprou os naming rights. Então, ficou Littlewoods Challenge Cup. De 90 a 92, a Rubelows Cup ficou nomeada, ou melhor, comprou os naming rights dessa competição. De 92 a 98, talvez o melhor patrocinador e o mais importante, né? Que era a Coca-Cola. A Coca-Cola depois ela também deteve os naming rights das divisões de acesso da Inglaterra. Se eu não me engano, a segunda divisão e a terceira divisão a segunda divisão, acho que durante um tempo ela se chamou Coca-Cola Championship, alguma coisa assim. Mas enfim, a Coca-Cola Cup ficou conhecida assim de 92 a 98. De 98 a 2003,
A Worthington Brewery comprou os direitos e renomeou a Copa como Worthington Cup. A Molson's Coors Brewing Company comprou os direitos de 2003 a 2012. E aí a gente já começa a pegar um pouquinho mais próximo. E a gente tem a Carling Cup. Não sei se vocês lembram dessa época que a liga se chamava Carling Cup. Talvez o Miguel, porque deve ter sido a última vez que o Tottenham ganhou um título, né? 2002. Ele era criança, 2008. Né? 2008 foi o aí, último que o Tottenham 2008. ganhou. E era a Capital One Cup nessa época. A Capital One Cup, que é o próximo. Capital One Cup comprou os direitos. Não precisa falar quando o cara cara, um especialista, cara. É isso, para provar que quando tiver aí o nosso shootout, cara, e eu ganhar, vai ser por mérito, cara. Quero ver, pelo mérito. Roubam. O Miguel é o clássico. Se ele perde, é roubado. É lógico, a bola é minha, cara. E se reclamar, eu furo a bola, cara. É isso, vambora. Continua aí, Frank. Não, basta agora 2 últimos anos, que de 16 a 17, né? 16, esse Capital One Cup acabou, porque a Capital One parou de bancar os investimentos na Copa da Liga. A liga ficou conhecida como EFL Cup. E desde 2017, a Carabao detém os direitos da Carabao Cup. A título de curiosidade, o Manchester United ele foi campeão da Carabao Cup agora, e ele foi premiado com incríveis 100 mil libras esterlinas. Isso dá aproximadamente 600 mil reais na conversão. Eu acho que o Paulistão dá 10 vezes mais de dinheiro do que a Carabao Cup. Mas isso é cumulativo ou não? Isso é só da final? Eu acho que é o prêmio só da final. É o só da final. Você tem o cumulativo dos demais jogos. Mas o prêmio da final é de 100 mil libras esterlinas. Enfim, pouco Miguel, ainda, de toda forma. Caramba, muito pouco, só né? ganha isso. Isso eu não estava ligado, cara. Isso aí, tá vendo? Isso é uma informação importante aqui dada pelo Boleiro de Humanos. Muito pouco, cara. Acho que nem o campeão da Copa Verde, cara, quando jogar, deve ganhar mais que isso. Tô falando sério que deve ganhar mesmo. Eu também acho. Para uma final, eu acho muito pouco. É que é cumulativo, né? Então pode ser que um clube... Mas do mesmo jeito, eu duvido que um clube ganhe mais do que 1 milhão de libras esterlinas. Porque se a final te dá 500 mil libras esterlinas, que é normalmente a etapa da competição que te dá mais dinheiro, imagina as demais etapas da competição. Não, 1 milhão deve dar, não é possível. Mas assim, não deve ser mas muito só além disso. Pra ser honesto. Você falou, cara, dá 6 milhões de reais pro campeão. É isso, então, se for 1 milhão de libras, é um paulista, cara. Tá aí sua resposta aí, cara. Se a Carabao Cup era um estadual, eu acho que empiricamente provamos que é. Mas você falou, cara, do City. O City, cara, nos anos 60 era tigrão, cara. Eu até fui pesquisar para ter certeza do que eu ia falar, tá? Mas, vou ler aqui. E isso, eu vou confessar, está vindo da Wikipédia. Nós sabemos que a Wikipédia é uma fonte confiável no geral, mas vejam, o período anterior de maior sucesso do clube, porque o maior sucesso é hoje em dia, claro, foi no final dos anos 60 e início dos anos 70, quando venceu o campeonato inglês de 67 e 68, a Copa da Inglaterra, que vem a ser a FA Cup, a Supercopa da Inglaterra de 68, a Copa da Liga de 69 e 70, igual o Franco falou, e a Taça dos Clubes Vencedores de Taças, a Taça das Taças, que virou, hoje em dia, a Europa League. Então, cara, os caras ganharam um título europeu. Simplesmente... O City na Europa. Exato, campeão da Europa, cara. Já campeão o Arsenal... Onde está o Arsenal nessa brincadeira, cara? E antes, sabiam disso? Tem uma história, agora eu não vou lembrar de cabeça, cara. Mas, se eu não me engano, o City, nos anos 30, por aí, ainda chamava St. Mark's, algo do tipo assim. E o Manchester United, já devem ter ouvido falar dessa história, estava caminhando mal. Criaram um outro time em Manchester chamado Manchester Central, e acabar, basicamente, o Manchester United. E daí o que aconteceu? O City emprestou dinheiro para o Manchester United se reestruturar, e o United voltou e virou o que é hoje em dia, logicamente. Agora, tá me fugindo o City exatamente... sempre foi o primo rico.
O City sempre foi o primo tá rico vendo? que fez aquele tratamento turco no cabelo e o United foi o primo bonito que deu certo na vida O por conta dos méritos tratamento próprios. turco no cabelo. Enfim, eu não tenho mais nada a declarar. Cara, eu acho que a Carabao Cup é uma competição ok, assim, para ser honesto. Tá vendo? Muito nova, Se inclusive. se o problema, cara, se o problema é falta de campeonatos relevantes para os clubes menores jogarem, que é uma, enfim, né, uma vitrine, por isso que tem que ter o campeonato estadual, cria uma Carabao Cup aí, pessoal. Pô, pode chamar de taça... Nossa, nem sei hoje em dia. Mas sei lá, pode ser Taça Guanabara, tudo bem. Taça Guanabara, cara. Taça Guanabara, o supermercado, hein, eu quero dizer. Taça Guanabara e daí faz com os times aí das séries D até a série A. Então, abre uma outra divisão aí e vamos jogar. Tudo mata-mata desde o começo. Pô, isso aí é uma beleza, cara. Vamos patentear essa ideia antes que alguém roube, cara. Vai ser a próxima Primeira Liga. Mas enfim, Gui, alguma coisa a declarar, cara? Nada a declarar, cara. Eu só lembro que quando eu me familiarizei pela primeira vez com esse torneio, né, que atualmente se chama Carabao Cup, foi justamente na época da Capital One Cup, e foi pelo Football Manager. E eu não sabia a diferença entre essa e a FA Cup por muito tempo. É um fato interessante sobre a minha relação com o torneio. Total. Cara, eu também não sabia. Uma vez, inclusive, eu tava jogando FIFA. E aí eu tinha acabado de ser campeão. Fala aí, eu ia falar que o nosso conhecimento de futebol inglês está muito aguçado, né? Vocês veem que tá vindo majoritariamente de videogame, cara. Isso é positivo. Videogame e Wikipédia aí. Não, brincadeira, tem pesquisa assim, mas segue aí. Eu tinha sido campeão da Capital One Cup e logo depois, que nem tá acontecendo agora, né? Porque o United foi campeão recentemente da Capital One Cup, mas hoje já tinha time jogando FA Cup. Eu acho que na semana seguinte eu tava jogando FA Cup. Eu falei, eu não fui campeão da Copa do Brasil da Inglaterra? Não sei o que tá acontecendo aqui, cara. Tá meio estranho. A Copa do Brasil da Inglaterra, cara. Então, pra fechar, eu também tava jogando Brasfoot, tô brincando. Mas, enfim, vamos fechar esse bloco aqui e passar para o nosso segundo bloco, onde aí sim vamos falar sobre a FA Cup e entender o que é essa competição aí, que é considerada por muitos... A Copa do Brasil da Inglaterra. Pode ser, a Copa do Brasil da Inglaterra sim, mas eu ia falar a competição mais clássica, isso eu acho que é certeza, e uma das mais importantes do futebol até hoje em dia. Sem mais delongas, vamos passando para o próximo bloco, o Toco e Me Boi. Olá, sejam bem-vindos novamente aqui ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. E aqui, como vocês sabem, a gente está fazendo esse episódio aqui sobre todos esses campeonatos, essas copas inglesas, a Inglaterra, que agora a gente vai começar a entender, que é o berço do futebol, como nós entendemos ele hoje em dia, como nós consumimos no Brasil, foram os ingleses que criaram e a gente certamente aprimorou. E a criação do futebol está, sim, muito relacionada a esse campeonato que é a FA Cup, como o Franco descreveu de forma simples, porém até relativamente correta, seria o equivalente à Copa do Brasil na Inglaterra. Acontece que é muito mais do que isso. É simplesmente o primeiro campeonato de futebol profissional da história, galera. É isso mesmo. A primeira FA Cup foi jogada em 1871, a final foi em 72, mas começou em 71 aí, e eu acho que é um campeonato que viveu um auge, pode-se dizer. Isso eu peguei de algumas matérias de publicações inglesas, The Guardian, etc., que falam que o auge da FA Cup foi dos anos 1920 até os anos 80. Era uma época no qual essa matéria que eu li, por exemplo, descreve que a FA Cup era semelhante ao Super Bowl. Realmente o que importava mais não era necessariamente quem vencia a primeira divisão,
mas quem era o campeão da FA Cup, porque era a Copa mais famosa, quem dava a taça era o primeiro-ministro, geralmente, ao time campeão. Era quase que um feriado nacional, assim, eram coisas de proporções estrondosas, afinal sendo jogado em Londres, então tinham torcedores vindo de outras regiões para a capital, geralmente, e é isso. Com o passar dos anos, eu acho que o crescimento de investimento em outras competições de importância, como a Premier League sendo criada aí no começo dos anos 90, como o Franco falou, e também com um investimento maior em campeonatos europeus, eu acho que a FA Cup está caindo aí para uma terceira prateleira do futebol inglês, mas não deixa de ser um campeonato importante, não deixa de ser uma taça importantíssima para o futebol inglês e para o futebol mundial. Né? A Football Association Challenge Cup, como ela foi batizada e como, enfim, ela ficou conhecida por vários anos, é o nome oficial, tecnicamente, da FA Cup. E para entrar agora efetivamente, né, do que é essa competição, de como ela foi disputada, como já falava, ela foi inaugurada em 1871, sendo essa a competição mais antiga de futebol da história. E é relevante falar disso porque a FA Cup foi, na verdade, inaugurada ou lançada, se a gente pode dizer assim, 8 anos depois da fundação da FA, que é a Associação de Futebol. A Associação de Futebol que como, fazendo novamente aquele paralelo que o Franco fez, seria o equivalente à CBF na Inglaterra, né? A FA, essa Associação de Futebol, que é a associação de futebol mais antiga do mundo. Por isso que leva esse nome, FA. Football Association, ou Associação de Futebol. E ela é criada em 1863, no dia 26 de outubro de 1863, é a primeira reunião da FA e marca aí realmente esse primeiro passo para a organização do futebol moderno. É importante falar isso porque o futebol já era jogado de forma rudimentar, se a gente pode dizer assim, na Inglaterra antes disso. Existem aí relatos de criações de regras do futebol desde 1840, por aí, até jogos antes disso. Só que foi criada essa organização, né, a Associação do Futebol, para realmente uniformizar as regras do esporte, porque à época, em 1863, tinham 3 modalidades, se a gente pode chamar assim, de regras diferentes que dominavam o futebol. Eram essas: as regras de Cambridge, que foram criadas, elaboradas na Universidade de Cambridge em 1848, e as regras de Sheffield e as regras de Rugby. As regras de Cambridge e as regras de Sheffield são efetivamente as que serviram como base para a primeira versão das regras de futebol criadas em 63 pela FA. Elas, né, essas duas vertentes do futebol, as regras de Cambridge, inclusive, que foram elaboradas, né, na Universidade de Cambridge em 1848, foram formatadas em conjunto e ficaram aí como as definições de como o jogo deveria ser jogado. As regras de rugby, no entanto, meio que saíram, né, foram deixadas de lado e acabaram criando um esporte completamente diferente, mas que tem origens similares. O rugby, sim, nesse encontro aí da Associação de Futebol, a Football Association, tiveram 6 reuniões, de outubro até dezembro de 63, no qual tiveram a participação aí de 10 clubes nessas primeiras reuniões, sendo um deles o muito conhecido Blackheath, que ficou famoso por sair da Football Association, pois a decisão tomada em uma dessas reuniões foi a remoção de 2 regras importantíssimas, e elas eram correr com a bola nas mãos e também a
obstrução da corrida de outros jogadores, com agarrões, rasteiras, chutes na canela, etc. Né? As famosas faltas por carrinho, enfim, agarrão, que são muito comuns no rugby, exatamente, e também, né, pegar a bola, né, na mão, no caso. E alguns times que faziam parte dessa vertente aí das regras de rugby seguiram Blackheath e em 71 criaram a Rugby Football Union, que foi criada em 26 de janeiro de 1871 e ainda hoje é a entidade reguladora do rugby na Inglaterra, a Rugby Football Union, que criou, né, esse outro esporte que é conhecido como rugby. Então é interessantíssimo que o futebol e o rugby têm a mesma origem, se a gente pode dizer assim, né, usando aí um termo mais abrangente para entender o que foi a origem. E o primeiro jogo jogado, de fato, jogo jogado, né, com essas regras, novas regras do futebol moderno, foi no dia 2 de janeiro de 1864. E acontece, né, tiveram alguns jogos experimentais em dezembro de 63, mas o jogo oficial, né, vamos dizer assim, foi em janeiro de 64. E desde esse momento, né, começaram aí a conversa para realizar essa competição oficial, que viria a ser a FA Cup. A primeira partida entre seleções também ocorre antes, em 70 temos aí uma partida entre a Inglaterra e a Escócia, organizada pela Football Association, e esse novo esporte é coroado em 71 com a realização desse primeiro torneio, a FA Cup. E para vocês terem uma ideia, né, da magnitude desse primeiro torneio, há 150, quase 51 anos agora, né? A FA Cup completou 150 anos no ano passado, em 2022, porque a primeira final foi, né, em 16 de março de 1872. Nesse primeiro torneio da FA Cup, 15 times participaram. Eu falei aqui na introdução quantos times participaram em 2022, mas vou falar novamente para vocês conseguirem comparar. Em 1872, 15 times participam. Em 2022, 150 anos depois, 792 equipes participaram. Um avanço aí, uma porcentagem absurda, se for parar para pensar. E essa primeira FA Cup terminou com uma final entre o Wanderers, que é uma equipe, né, tradicionalíssima, inclusive, aí do futebol inglês, desses primórdios do futebol inglês, que inclusive foi refundada em 2009, tecnicamente, então ainda existe essa equipe, ou se pode se considerar assim, né, uma refundação da equipe do Wanderers, e a equipe do Royal Engineers, que era exatamente isso, uma equipe formada pelos engenheiros do exército da Inglaterra, e terminou em 1-0 para o Wanderers, a partida que foi jogada no Kensington Oval, para um público de 2.000 pessoas. Lembrem desses números, hein? 2.000 pessoas no Kensington Oval, que hoje em dia ainda existe esse palco, não é mais utilizado para futebol, mas é sim o principal estádio para a prática de cricket, outro esporte muito, muito popular no Reino Unido e nas colônias, ex-colônias britânicas, o cricket, que é jogado no Kensington Oval, essa que foi o primeiro grande palco do futebol mundial, se a gente pode dizer assim. Agora, comparando, acho que essas comparações são sempre legais, com a FA Cup de 2022, 150 anos depois, tivemos aí 729 times em comparação a 15 da primeira edição. A final de 2022, que foi jogada entre Chelsea e Liverpool, que terminou em 0-0 e uma vitória nos pênaltis do Liverpool por 6-5 no dia 14 de maio de 2022, aconteceu no estádio de Wembley, né, a casa tradicional aí da FA Cup, para um público de 84.897 pessoas, em comparação a 2.000 pessoas na primeira final
da FA Cup no Kensington Oval. Então um aumento também gritante novamente, e muito disso se dá porque o futebol, por mais que ele viesse crescendo nessa época, ainda assim era efetivamente um jogo amador. Estava sendo organizado, como vocês viram, a partir de 63, o futebol começa a ter regras mais uniformes, efetivas, com o primeiro jogo oficial sendo jogado em 64, e esse seria realmente o primeiro torneio com essas regras. E as equipes, então, não era, eu ia falar em sua maioria, mas na verdade a totalidade das equipes eram formadas por amadores, pessoas que gostavam do esporte, várias vezes pessoas que faziam parte da Football Association, no caso eram membros ou dirigentes, que também tinham suas equipes e jogavam, advogados, engenheiros, como eu falei, que tinham as equipes iam jogando, e a partir da virada da década de 1870 para 80, que começa a surgir aí uma diferença muito clara na qualidade das equipes entre as equipes do norte da Inglaterra e do sul da Inglaterra. O sul da Inglaterra, nessa época, era conhecido por ser mais aristocrata, Londres não está exatamente no sul, mas se você cortar assim, fica mais para a região sul, efetivamente. E o norte era uma região muito industrial, Pensem aí para suas aulas sobre a Revolução Industrial, vocês vão lembrar, as cidades mais industriais ficam no norte, algumas também mais para a área da Escócia, Glasgow, Manchester, Leeds, efetivamente, Birmingham, que é uma cidade muito famosa por ter aí usinas, não é usinas, enfim, fábricas movidas a carvão, também criaram as suas equipes. Então, efetivamente, aí na década de 1880, o futebol e a FA Cup em si virou uma divisão entre os ricos do sul, que eram os aristocratas, que enfim, faziam parte da FA Cup, que tinham criado esse torneio e criado realmente as regras desse esporte, e os times do norte, que em várias vezes eram formados pelas fábricas do norte do país e que tinham aí jogadores amadores também, mais pobres, efetivamente, O futebol era, no norte, o jogo do proletariado, se a gente pode dizer assim, quanto no sul era um jogo de gentleman, usando essa palavra. E com o tempo, os times do norte acabaram levando a melhor sobre os times do sul. E muito disso se dá também pelos times do norte começarem a contratarem jogadores, sim, efetivamente tornando o esporte em um time profissional, em um esporte profissional, na verdade. Acho que em 1879 tem uma série, a Netflix, inclusive, sobre isso, sobre essa virada, sobre a transformação do esporte em esporte profissional. Agora me fugiu o nome, mas certamente o Gui ou o Franco, eu acredito que vocês já devem ter assistido, a gente já falou sobre essa série aqui no Boleiro de Humanas, mas é justamente sobre essa virada aí, dos anos 70, 1870 para os anos 1880, no qual ocorrem essas primeiras contratações de jogadores de futebol. Realmente era isso, amadores, e em 79 temos aí a primeira contratação, ou uma das primeiras contratações, por parte do Darwen FC, em 1879, esse time de Lancashire, que também fica ao norte. Esse time contratou 2 jogadores, Fergie Suter e Jimmy Love, para jogarem a FA Cup em 79 e chegaram até a semifinal, performaram muito bem aí com a contratação desses 2 jogadores. E com o tempo, mais e mais times do norte foram contratando jogadores e as equipes foram se sobressaindo. Acho que a maior vitória aí ocorre
em 1883, na final entre o Blackburn Olympic e a equipe do Old Etonians. A equipe do Old Etonians era uma equipe formada por jogadores que eram ex-alunos ou alumni do Eton College. E o Eton College faz parte do King's College da Universidade de Cambridge, né? A Universidade de Cambridge, que era aí uma instituição muito clássica, né? Uma das mais antigas da história do mundo e que sempre foi associada à classe aristocrática, né? E Miguel, falando do Eton College, cara, nada mais, nada menos que 21 primeiros ministros da Inglaterra estudaram no Eton College, com exatamente. mais recente sendo o próprio David Cameron, que estudou no colégio. E é um demonstrativo, né, realmente, do prestígio, claro, mas também, né, da exclusividade em termos de classe, né, dessa disparidade com alguns clubes, equipes que jogavam realmente do norte do país à época, aí na FA Cup. E o Old desculpa, só uma correção, o Boris Johnson, o mais recente, que também foi pro Eton College. Foi pro Eton College também, tá vendo? E, enfim, essa final de 1883 entre o Old Etonians, que era uma equipe que já havia vencido a FA Cup por 2 vezes, em 1879 e 1882, né? Então, o Old Etonians era o atual campeão da FA Cup, e em 83 joga essa final contra o time do Blackburn Olympic e perde. O Blackburn Olympic, que era, né, a Blackburn também é uma cidade aí industrial do norte da Inglaterra, e consegue vencer a partida contra o Old Etonians, dando aí realmente esse pontapé mais que inicial para a profissionalização. O Blackburn, que tinha aí jogadores profissionais, enquanto o Old Etonians era realmente formado por ex-alunos, né, do Eton College, que é esse college ligado à Universidade de Cambridge. E com o passar dos anos, realmente foi isso, o profissionalismo contribuiu para que os times do norte acabassem efetivamente, esmagassem os times do sul, e em 1888 fosse criada a chamada Football League, que é realmente a liga de futebol na Inglaterra, e que foi, né, essa primeira divisão que foi criada aí. E só para entrar agora, né, eu sei que eu já estou falando por algum tempo sobre a FA Cup, mas para falar um pouquinho, né, sobre os maiores campeões e tratar realmente de algumas questões de patrocínio, igual o Franco fez para a Carabao, o maior campeão da FA Cup é o Arsenal, tendo vencido a sua última final em 2020 e a primeira final sendo vencida em 1930. Né? E vocês podem ver aí como isso é um campeonato realmente jogado há muito tempo, e como o futebol na Inglaterra, no geral, está muito estabelecido há muito tempo, porque o Arsenal tem 14 vitórias, né, 14 títulos da FA Cup, sendo esse primeiro em 1930. Para ter uma ideia, o São Paulo foi fundado em 1930. O São Paulo é um dos maiores times do Brasil, né, efetivamente. Eu acho que isso aí é indiscutível. Se é o maior ou não, isso é discutível, talvez. Mas, né, em 1930, o ano que o São Paulo foi fundado, o Arsenal já vencia a sua primeira FA Cup, sendo que o Arsenal chegou a 21 finais de FA Cup, tendo perdido 7 finais e vencido 14. O segundo maior campeão é o Manchester United, que venceu a sua primeira final em 1909, sendo a última vencida em 2016. O Chelsea tem 8 vitórias,
com a primeira vencida em 1970 e a última em 2018. Vocês veem aí, o Chelsea também é outro time que tem um crescimento muito vertiginoso depois da compra da equipe em 2004, se eu não me engano, pelo Roman Abramovich. E o Liverpool, né, que nós estamos aqui hoje, todos trajados de Liverpool, vence a sua primeira em 1965, vencendo a última em 2022, como falamos. O Tottenham ganhou 8 também, então Chelsea, Liverpool e Tottenham, todos têm 8, vencendo a sua primeira, e aí demonstra como realmente é um campeonato estabelecido há anos. Venceu a sua primeira em 1901, e a sua última em 1991, tendo 8 títulos. E agora, só para entrar no que eu estava falando, na cidade de Birmingham, vence um título em 1887, foi o primeiro título do Aston Villa, que é nessa equipe de Birmingham, que efetivamente é a maior equipe de Birmingham, porque tem até mesmo uma Champions League. O Aston Villa, que tem 7 títulos da FA Cup, sendo o último vencido em 1957. A FA Cup já foi vencida por 44 times diferentes, e sendo alguns, né, que não existem mais, outros que não são mais profissionais, alguns clubes que não participam mais da FA Cup, após a decisão, né, da Scottish Football Association de dividir, né, essa participação, ao contrário, por exemplo, do país de Gales, que joga campeonatos da Inglaterra, né, em conjunto com a Inglaterra. A Escócia tem a sua própria liga, tem a sua própria Copa, e a equipe do Queen's Park, por exemplo, já havia vencido a FA Cup. Minto, a equipe do Queen's Park não venceu a FA Cup, mas foi 2 vezes vice da FA Cup, também muito relevante a equipe do Queen's Park, que joga na Escócia, né? E é a equipe mais antiga da Escócia, a equipe do Queen's Park de Glasgow. E eu acredito que, só para a gente fechar esse nosso bloco da FA Cup, vale a pena a gente falar um pouquinho sobre os patrocínios, né, dessa Copa, que desde 1871 até 1994 não teve patrocinador, ficou conhecida só como The FA Cup. Em 94, a FA Cup passa a chamar The FA Cup Sponsored by Littlewoods. A Littlewoods patrocina a FA Cup até 98, e a Littlewoods, que foi uma loja de departamento e também uma empresa de apostas em Liverpool, foi a primeira realmente a patrocinar a FA Cup. Em 98 até 2002, a multinacional francesa AXA, essa empresa de seguros francesa, AXA, agora me fugiu exatamente a pronúncia, assume a FA Cup e, de forma muito controversa, troca o nome para The AXA Sponsored FA Cup em 1998. Isso gera um bafafá, tem um descontentamento, porque o nome, realmente, como vocês perceberam, a Carabao Cup se chama Carabao Cup, né? Não é nem mais EFL, etc. O pessoal conhece como Carabao Cup. A FA Cup é um título tão clássico que, mesmo quando tinha o naming rights, ficou The FA Cup Sponsored by Littlewoods, né? Vocês perceberam que o nome em si ficou meio que imaculado, e a AXA se enfiou ali no meio. Tanto que na próxima temporada, 1999, voltou para ser The FA Cup Sponsored by AXA. De 2002 até 2006, nenhuma empresa patrocina, nenhuma empresa compra o naming rights da FA Cup. Em 2006 até 2009, a E.ON, que é uma empresa europeia, né, baseada em Essen, na Alemanha, de uma multinacional de energia, compra os naming rights. Então a gente tem a FA Cup Sponsored by E.ON. Em 2011, a Budweiser assume até 2014, sendo The FA Cup with
Budweiser. Aí vocês veem também, né, realmente esse cuidado, que não é nem um patrocínio, um sponsor, é uma colaboração quase da FA Cup com a Budweiser. E daí em 2000, e esse contrato acaba em 2014, quando nessa temporada a FA Cup continua sem nenhum patrocínio de naming rights. Em 2015, a Emirates assume, a Emirates, que é a atual patrocinadora da FA Cup, tendo o nome de Emirates FA Cup, de 2015 até 2020, e agora, em 2020, é o nome atual da FA Cup, Emirates FA Cup. E essas são, né, realmente esse naming rights aí, esses patrocínios principais da FA Cup, que na minha opinião, e acho que na opinião de vocês também, o campeonato mais clássico do futebol mundial, historicamente falando. Alguma coisa a declarar, Gui? Alguma coisa a declarar, Franco? O que vocês acharam? Quem que vocês acham que vai ganhar essa FA Cup? Se quiserem fazer um palpite também. Vocês acreditam que a FA Cup tem caído em termos de importância nos últimos anos? Né? Alguns times, de fato, colocam equipes alternativas no começo da Copa e mais para o final jogam com essas equipes titulares. O que vocês acreditam? Qual a importância da FA Cup hoje em dia? Olha, pode ir, desculpa, pode. Não, primeiro o senhor. Obrigado. Eu vou só fazer um comentário aqui. Eu tô bem liverpoolense hoje, né, cara? Eu tô bem scouser, né, como dizem por aí. Vou fazer um comentário aqui sobre a FA Cup e o Liverpool Football Club, que é o seguinte, cara, que ano passado, não sei se vocês lembram, que o Liverpool estava disputando até quase o final, até a última partida, a 38ª rodada da Premier League, e a final da Champions League, estavam disputando o quadruple. O Liverpool seria a primeira equipe na história da Inglaterra a ganhar as duas Copas da Liga, a Champions League e a Premier League, ganhando então a Carabao e a FA Cup em cima do Chelsea, ambas vezes nos pênaltis, mas acabou perdendo a Premier League na última rodada, após o City vencer o Aston Villa de virada e o Liverpool ganhar também acredito que foi do Hull City, mas desculpa, o Wolverhampton Wanderers que a gente ganhou, mas não foi o suficiente, perdemos, claro, o Real Madrid na final. Mas o meu ponto é o seguinte, este ano, mais uma vez, temos outra equipe que ainda tem possibilidade de levar o quadruple, e ele é, claro, o Manchester United, meus caros, que agora já ganhou a Carabao e está ainda vivo na FA. Então, talvez o rival do meu Liverpool irá levar o quadruple esse ano. Você acha possível o Manchester ganhar a Premier League, cara? Possível é possível, provável nem tanto, mas eu estou possível. bem... É possível. Ninguém tira o título do Arsenal. Possível, isso que eu ia falar, cara. É possível que o Bahia City ganhe o Brasileirão, cara, mas eu acho improvável. Mas eu sou bem surpreendido com o trabalho do holandês Erik ten Hag, tem feito um bom trabalho em Old Trafford. Bem, eu achava que Old Trafford era ingovernável, mas agora chegou o Ten Hag, ganhou um troféu, o primeiro em 6 anos, eu acho, do Manchester United, e além disso, parece que a família Glazer por fim irá vender. Então, quem sabe, tempos de sol, sunny days, voltarão ao Old Trafford. Talvez, cara. Eu acho improvável o Manchester United ganhar. Acho mais improvável até o Manchester United ganhar a Premier League do que a Champions League. Eu tô falando isso com convicção, inclusive. Porque a Champions League, cara, às vezes acontece, o time vai passando aí pelas frestas, tem uns times meio aleatórios que vão passar para as quartas de final. O Benfica vai para as quartas de final, galera. Aqui. Mas tem nexo isso. Mas, enfim... Não, o que você ia falar? Pode falar. Mas você acha, cara, que os dias ensolados voltarão para Old Trafford? Eu acho que é possível, cara. Mas já tivemos realmente expectativas de dias ensolarados em Old Trafford. Da última vez que tivemos isso foi com o José Mourinho, com títulos importantes. E, enfim, não voltaram. Então veremos. Acho que, como sempre, é de se esperar. O Manchester United passa por um momento de São Paulização, ou será que o São Paulo passa por um momento de Manchester Unitedização? Enfim, eu acho que são dois times muito semelhantes. Eu achava antigamente, na verdade, que o São Paulo e o Liverpool estavam acorrentados depois daquela final de 2005, quando, né, as duas equipes no Mundial disputaram aquele jogo,
que é talvez uma das finais de Mundial mais clássicas que temos na história. Porque depois, né, foi uma queda meio que livre depois de alguns anos para os dois times. E no mesmo ano... Mas agora o Liverpool voltou e o São Paulo continua. Então acho que talvez o São Paulo e o United estejam mais acorrentados do que essas duas equipes. Outra semelhança entre o Liverpool e o United, acho que foi no exato mesmo ano que o São Paulo foi visto do Brasileirão e o Liverpool visto da Premier League. Eu acho que foi a mesma ano, 2014 e 15. E fazia, né, anos, na verdade, que o Liverpool não ganhava, menos anos que o São Paulo não ganhava. O São Paulo não ganhou o Brasileirão desde 2008. O Liverpool teve algumas chances, né? Teve o The Slip do Steven Gerrard, quando ele escorregou, né? E foi a temporada de 90. A bola. Antes de ganhar em 2020, foi a temporada de 90, 30 anos, sem título. É isso, enfim, né? Eu sempre achei isso, mas parece que não. Enfim, mas pensando quem vai ganhar essa FA Cup, é difícil saber. Hoje o Manchester United ganhou do Bristol sem usar os seus principais jogadores, algum ou outro, mas o Haaland nem saiu do banco. Veremos. O Liverpool já foi eliminado, né, Gui? Isso você não fala, né, cara? Foi trágico. Perdeu pro Brighton. Então, assim, acho que é difícil. Tá tudo. Não é possível que o Manchester United ganhe isso aí, até porque o City está muito mais, né, acho que bem nessa luta pela Champions League. Sim, e bem na luta pela Premier League, na verdade, né? Enfim, dá as caídas, mas acho que vai batalhar até o final. E veremos. Talvez o United ganhe. Vamos ver. Eu vou fazer uma mandinga pro Tottenham chegar longe. Mas é real isso, hein? Vocês sabiam? O Tottenham tem um aproveitamento bizarro no final de FA Cups, tá? O Tottenham é octacampeão de FA Cups e chegou em 9 finais, cara. Aí vocês têm que dar valor, cara. Isso é um aproveitamento... Eu vou tomar essa oportunidade para declarar a minha repudiação para as pessoas que dizem que o Tottenham não é grande. Isso é um absurdo, tá? E eu tô dizendo 100% cara. Não sarcástico. Eu tô falando sério, tá? Eu tô falando sério. Parece que é brincadeira, mas é sério. Não, é sério. É sério? Não, sério. É sério. Isso é sério, cara. Mas, de toda forma, é isso. Franco, você tem alguma coisa a falar, cara? Vamos fechar essa. Tenho. Na verdade, eu queria falar, assim, você perguntou sobre a FA Cup, se a FA Cup envelheceu mal, né? Se ela vem perdendo autoridade. Eu acho que muito pelo contrário, cara. Eu acho que a FA Cup, ela vem envelhecendo como um bom vinho a ser tomado. Ela vem cada vez mais mantendo a tradicionalidade e atraindo os holofotes dos clubes, né? Não à toa a gente vê que o name rights dela é da Emirates, né, que é uma empresa que tem um poderio financeiro gigantesco. Não à toa que os clubes grandes ainda disputam a FA Cup. É muito difícil você ver um clube fora do Big Six beliscando esse título. E assim, eu queria fazer um parâmetro aqui, né? Já que a gente estava fazendo os comparativos, falando que a FA Cup é a Copa do Brasil da Inglaterra. O campeonato mais antigo, a competição mais antiga do futebol brasileiro, para quem não sabe, é o Campeonato Paulista, que, se eu não me engano, a primeira edição foi em 1902. Então já tivemos 121 anos de Campeonato Paulista, 143 edições de Campeonato Paulista, na verdade. E aí a gente vê claramente que a FA Cup envelheceu bem, porque uma competição com mais de 140 anos de disputa ainda é totalmente focada pelos times. E enquanto o Paulista, ele não envelheceu tão bem quanto a FA Cup, porque ele às vezes é desvalorizado pela maioria dos times que o disputa. Por exemplo, o Palmeiras muitas vezes usa o time em reserva para jogar fases mais importantes do Paulista, tipo uma semifinal de Paulista. Às vezes o Palmeiras usaria um time em reserva se tivesse um jogo contra o Los Candangos do Sul da Libertadores na terça-feira. Então, assim, não tem essa, sabe? A importância, ela é relativa. E eu acho que a FA Cup, ela soube relativizar muito melhor a importância da Copa e a classe da Copa do que, por exemplo, o Paulista, que é a competição mais antiga do Brasil, que não soube usufruir deste benefício tão bem quanto a própria FA Cup.
E só mais um adendo clássico aqui, que o Miguel falou muito sobre a questão da industrialização. É só um comentário, uma curiosidade, não sei se vocês sabem, mas cada país tem a sua correlação com o futebol e suas origens. O futebol sempre foi um esporte muito popular na Inglaterra, e se você parar para poder ver os estádios, os padrões dos estádios ingleses, a maioria deles se parece muito com a fábrica, principalmente com o ambiente fabril do lado de fora. Eu acho que tem alguns estádios muito clássicos, tipo o Turf Moor, que é o estádio do Burnley, que ele parece evidentemente uma fábrica, ou o Stadium of Light do Sunderland, que por dentro ele é maravilhoso, mas por fora ele parece uma fábrica. Que eles davam mais essa conectividade com o povo e faziam com que as pessoas sentissem que estavam vivendo o dia a dia, porque era um esporte praticado por operários, era um esporte que os operários praticavam, e a FA Cup é uma competição que era vista majoritariamente pelos operários que saíam do trabalho e iam ver os jogos. Inclusive, a gente tem alguns estádios, por exemplo, o Arsenal hoje. A gente vê o Emirates Stadium, que é um puta estádio, mas até 2004, quando foi a temporada dos Invencíveis, o Arsenal jogava, se não me engano, no Highbury Stadium, que é basicamente um estádio inglês. Se você parar para ver o Anfield ele é todo quadradinho, pequenininho, com as arquibancadas próximas ao campo, para poder realmente demonstrar que o futebol inglês era isso. Era o povo vendo os atletas jogando e o povo perto o tempo inteiro do esporte. Só a curiosidade mesmo, a título de curiosidade, recomendo vocês pesquisarem sobre os clubes da Inglaterra, os clubes muito interessantes, como, por exemplo, o meu querido Portsmouth, que agoniza na 3ª divisão da Inglaterra até hoje, um clube de uma cidade porteira, um grandíssimo clube inglês. Ou o próprio Birmingham City, que o Miguel comentou, que é um clube clássico da Inglaterra também, que formou o Jude Bellingham recentemente, né? Isso aí ninguém fala, né? Ninguém fala sobre a transação duvidosa do Jude Bellingham do Birmingham City direto para o Borussia Dortmund, mas aí a gente... Duvidosa, né? Mas agora você admite que o cara é absurdo, né, cara? É isso. O Franco, talvez, cara, tem que admitir que você errou, cara. É isso. Gabriel Franco agredia. Já falamos isso aqui, hein? Conheci ele pelo Football Manager. Esse sim foi pelo Football Manager, que é inclusive utilizado por olheiros, porque é uma ferramenta fatal, assim. E deixa eu só dar minha opinião. Eu acho que o Manchester United vai ganhar a FA Cup, porque na Inglaterra, se tiver que apoiar algum time, eu apoio sempre o United, porque como o Miguel já sabe, não sei se o Gui já sabe, meu jogador favorito é o Shrek Wayne Rooney. Enfim, já que vocês dois colocaram o United, eu vou colocar o Tottenham, e isso aqui vai viralizar se o Tottenham ganhar, porque, mano, vai ser uma resenha. É isso, até falei com gíria, porque se o Tottenham ganhar, merece, cara. Então vamos lá. Antes de fechar, eu tava falando da série da Netflix sobre, né, essa virada, logicamente, cara, bem hollywoodiana, assim, hollywoodiana não, talvez porque ela é inglesa, os artistas são ingleses, mas é da Netflix, chama The English Game, é boa, curtinha, assim, 6 episódios, vale a pena dar uma conferida, bem bacana, uma diversão legal, e é isso, acho que podemos fechar aqui então esse bloco e passar para o nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte, o arremate. Muito bem, passando agora para o arremate, lembrando sempre vocês escutando o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcast, Jornal Digital Poder 360. E muito bem, né? Agora a gente falou dos dois irmãos mais velhos, né? Do EFL Cup e da FA Cup, a Carabao e a FA. Vamos agora falar sobre o irmãozinho caçula das duas, que é a grande, a única, o EFL Trophy, atualmente conhecido como Troféu Papa John's pela franquia de pizza americana, né? Que está, como eu falei, abaixo da FA Cup e da EFL Cup, que é uma competição que só inclui os clubes da 3ª e 4ª divisões de futebol ingleses, a League One e a League Two. Mas também, desde a temporada de 2016-17, também inclui a participação de 16 clubes sub-21 da Premier League e da Championship. E é bom ressaltar, claro, como um troféu, esse campeonato também é eliminatório, tal qual a Carabao e a FA. Mas agora vamos falar um pouco sobre a história do EFL Trophy, que foi um campeonato criado na temporada 1983-84 como a Copa dos Membros Associados, tendo seu nome mudado para o Troféu da Liga de Futebol 92 após a criação da Premier League.
Mas em 2016 o torneio mudou seu nome pela última vez para o nome atual, o EFL Trophy, depois de que a Football League mudou seu nome para a English Football League. E a competição funciona da seguinte maneira, né? Em cada temporada, o torneio começa com 2 sorteios em agosto. E depois eles são iniciados, o torneio é iniciado com 16 grupos regionais. E cada grupo inclui 4 equipes, divididas regionalmente pelo sul e pelo norte da Inglaterra, dependendo da localização geográfica dos clubes. Os 2 primeiros de cada grupo se classificam para a fase eliminatória. E assim temos um novo sorteio e o começo da fase eliminatória, ainda divididos entre norte e sul. E essa fase inclui 32 clubes. E depois temos ainda uma terceira fase idêntica, ainda dividida entre norte e sul, mas com somente, claro, 16 clubes, metade, porque 16 foram eliminados na fase anterior. E essa fase pode ser entendida como uma espécie de oitavas de final do EFL Trophy, apesar de ser chamado de terceira fase. Depois temos, claro, as quartas, as semis e as finais. E a grande final é sempre disputada no templo máximo do futebol inglês, o Wembley Stadium, em Londres. Mas entre 2001 e 2007, quando o Wembley passava por extensas reformas, a final da EFL Trophy era disputada no Millennium Stadium, em Cardiff, que é a casa da seleção do país de Gales. E a única outra vez em que a final não foi disputada em Wembley foi justamente na primeira edição do torneio, em 1984, quando a final foi disputada em Bluff Ferry Park, em Hull, que era a casa do Hull City, que foi a casa do Hull City até 2002. Isso aconteceu devido a problemas com o campo do Wembley após um show hípico em 1984. Mas é importante ressaltar, claro, que alguns detalhes da organização do EFL Trophy mudam anualmente. Por exemplo, alguns clubes das Midlands, que é uma região administrativa que fica justamente no meio, por isso Middlelands, da Inglaterra, variam entre o grupo Sul e o grupo Norte. E ademais, em algumas ocasiões do torneio, clubes da 5ª divisão, a Vanarama National League, também são convidados para participarem do EFL Trophy. E apesar da competição oficialmente se chamar, claro que eu tenho chamado no bloco inteiro, de EFL Trophy, né? O torneio muda de nome devido aos famosos naming rights que o Miguel e o Franco exploraram extensivamente nos seus últimos blocos. Porque, claro, como eu disse anteriormente, o torneio atualmente se chama o Papa John's Trophy desde 2020. Mas, entre 2019 e 2020, o torneio se chamou o Leasing.com Trophy. Entre 2016 e 2019 se chamava o Checkatrade Trophy. Entre 2007 e 2016, ele era conhecido como o John Stones Paint Trophy. E claro, tivemos diversos outros patrocinadores entre 84 e 2007, quando os naming rights foram comprados pela primeira vez na segunda temporada da EFL Trophy. E agora, antes de terminar, gente, porque de fato não é um torneio que tem assim, uma grande história, a EFL Trophy, vamos passar rapidamente por algumas estatísticas, porque o maior campeão da história da EFL Trophy é o Bristol City, que tem somente 3 títulos, né, o que é diferente do Arsenal, que tem diversos, mais que o dobro do que o Bristol tem só na FA Cup. Mas, de fato, o maior campeão da EFL Trophy só tem 3 títulos. Mas outros clubes que frequentam ou já frequentaram a Premier League já venceram a EFL Trophy, como o Sunderland, que venceu recentemente, na temporada de 2021, o Southampton, o Stoke City e o Swansea City. Os diversos outros clubes que também já frequentaram a Championship, até a Premier League, mas esses são os 4 clubes, 4 clubes mais clássicos, assim, que são mais conhecidos, que já venceram esse torneio. E o último dado que eu quero trazer aqui é do maior público da história do torneio, que foi em 2019, né, na final entre o Sunderland e o Portsmouth. Nessa ocasião, o Portsmouth levou a melhor nos pênaltis. E essa final pode ser vista de forma muito dramática e muito mais interessante na grande série que o Miguel já trouxe aqui de English Game. Eu vou trazer outra, que é o Sunderland até morrer, Sunderland Till I Die, que é uma grande série também disponível na Netflix, que conta a história do Sunderland amargando o rebaixamento primeiro para a 2ª e depois para a 3ª divisão no futebol inglês. E nessa dramática final, mais de 85 mil torcedores viram a final em loco após uma invasão dos torcedores do Sunderland à capital inglesa, mas como o Sunderland na época estava realmente precisando se benzer, perdeu, é claro, para o Portsmouth nos pênaltis, apesar de ter empatado em 2-2. E com isso eu termino minha breve exposição sobre a EFL Trophy, que de fato é um torneio menos reconhecido, que tem menos
que tem menos, digamos, prestígio, é claro, do que a grande FA Cup e até a própria Carabao. E com isso eu pergunto aos meus grandes integrantes da minha bancada se tem algo a falar sobre o Papa John's Trophy. Eu tenho, cara. Eu acho que eu nunca vibrei tanto com uma história de um time igual a do Sunderland. Eu acho que parte do motivo da gente incluir isso aí nesse episódio foi por causa dessa série. Realmente, pessoal, fica aí a dica para quem gosta de futebol assistir a série, é cativante. Não pesquisem os resultados do Sunderland antes, que vocês vão admirar ainda mais a série, ver o pessoal que gosta. E lembrem-se sempre, cara, eu tô torcendo pro São Paulo, torcendo para outro time que não tá muito bem recentemente, Vasco, que seja, não sei, enfim, Cruzeiro, cara, sempre pode piorar, essa é a real. Eu até falei do Vasco, do Cruzeiro, mas eles melhoraram agora, né? Eu acho que o Sunderland agora, se eu não me engano, tá na segunda divisão, o que é uma melhora, né? Tava na terceira e ganhou aí o Papa John's Trophy, mas é isso, a verdade é que você se apaixona pelo time, se apaixona pelos personagens, né, da cidade que mostram aí na série, muito bacana. E eu acho que o EFL Trophy, só para, né, acabando aí esse comentário sobre o Sunderland, o EFL Trophy, o Papa John's Trophy, no caso, é mais um exemplo de como o futebol pode se organizar para permitir que equipes que estão em divisões inferiores possam jogar, possam ter campeonatos aí de mata-mata e de alta complexidade, com premiações, né, ligadas a grandes marcas, como o exemplo aí do Papa John's Trophy, da Papa John's, que é uma multinacional, e, né, receberem fundos, né? Tem um aspecto financeiro que é muito importante e também, mais do que tudo, a oportunidade desses times servirem como vitrine. E eu acho que, mais do que nunca, talvez a gente está passando por várias transformações no futebol brasileiro, várias conversas aí, a conversa também tem que ser feita, acho que na base da pirâmide, com respeito às divisões inferiores. E só para adicionar um pouquinho sobre o Sunderland, Miguel, é um clube que, claro, agora está na segunda divisão, está em nono atualmente, talvez consiga aí um lugar, uma vaguinha nos playoffs, quem sabe voltando que vem, apesar de não parecer muito provável no momento. Mas o Sunderland é uma equipe que muitos não sabem, que formaram alguns grandes jogadores ingleses que estão em atividade até hoje. Por exemplo, o goleiro titular da seleção Inglaterra e do Everton, o Jordan Pickford, é cria da Academy of Light, que é a base do Sunderland Athletic Football Club, lembrando que é o Sunderland, não é FC, é Sunderland AFC. E outro grande jogador inglês formado pelo Sunderland é o capitão do Liverpool, outra vez trazendo a nossa camisa para o programa, o Jordan Henderson. Eu queria fazer um ponto também sobre outro clube clássico que o Gui mencionou e que vai muito com o que o Miguel falou sobre outros clubes do Reino Unido disputarem as competições majoritariamente da Inglaterra. O Swansea City, na verdade, ele é da cidade de Swansea, que é no país de Gales. Ele foi o primeiro clube galês a disputar a Premier League no formato atual, disputou na edição de 92, que foi a primeira, se eu não me engano. E o Swansea City tem uma história muito legal, porque ele já foi muito grande na década de 20, ele teve uma ascensão meteórica e uma queda meteórica. Ele chegou a valer 1 libra esterlina durante um tempo, mudou de estádio, foi reformulado, foi recomprado, depois voltou a figurar na primeira divisão inglesa durante um bom tempo, trouxe jogadores importantes para o plantel, como, por exemplo, Wilfred Bunny, que é um atacante de origem africana, nigeriana, se eu não me engano, que jogou lá durante muito tempo, é um dos grandes jogadores do Swansea City. Ele tem até uma música carinhosa, que nem a música do Will Grigg, da torcida da Irlanda do Norte, ou da torcida do time dele, que agora me fugiu o nome, da Inglaterra, que também é um grande time inglês. Mas é um time que vale muito a pena você olhar a história também, visto que é de outro país e vem brilhando não, né? Mas vem tendo desempenhos aceitáveis em gramados ingleses, né? Se eu não me engano, atualmente eles disputam a segunda divisão, junto com Cardiff City, que é outro time da cidade de Cardiff, também do país de Gales.
Só gostaria de tecer esse comentário mesmo por conta da menção honrosa aos Man City, que é um time que toca muito o meu coração na Inglaterra, ou no país de Gales, mas na Inglaterra, não é mesmo? Bacana, cara, legal. Então acho que é isso. Gui, alguma coisa a falar, cara, antes da gente fechar essa primeira parte? Cara, nada a declarar, mas o primeiro FIFA que eu joguei, eu acho que fiz uma carreira com o Swansea. Lembrei disso agora, o Franco desbloqueou uma memória na minha cabeça. Clássico, cara, clássico. Então é isso, vamos fechando essa primeira parte. A vocês que estão assistindo aqui no YouTube, cara, deixa o vídeo rolar. Vai começar a segunda parte, tá imperdível. A gente vai fazer o shootout, que é o jogo rápido de perguntas e respostas, sobre o que a gente conversou aqui, teve muita coisa. Eu acertei aqui, hein? Vocês viram que eu acertei que o nome da Carabao Cup antes era Capital One Cup. Acertei o título, o ano do título do Tottenham também. Vamos ver o que vai ser a pergunta, mas enfim. Vai ter esse jogo rápido de perguntas e respostas sobre o que a gente conversou aqui hoje. A gente brinca aqui, vocês também fazem em casa. E depois, para finalizar, temos as alternadas, que é o debate sobre o que a gente conversou aqui. Eu já fiz até um call to action, uma sugestão sobre conversar, né, sobre o Casemiro, comparar talvez com o Neymar. Isso é uma coisa que eu estou captando aí nas redes sociais, essa comparação entre Casemiro e Neymar na Europa. Mas enfim, isso é para daqui a pouco. Você está vendo no YouTube, deixa o vídeo rolar, Spotify, Apple Podcasts, qualquer outro serviço de streaming, clica em cima embaixo do lado, que a gente volta daqui a pouquinho, beleza? Até já! Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Estamos dando início aqui a esse quarto bloco desse episódio do podcast Boleiros de Humanas, onde tratamos efetivamente sobre as Copas na Inglaterra, né? Recentemente tivemos a final aí da Carabao Cup, conquistada pelo Manchester United. Tratamos sobre a FA Cup que está acontecendo agora, né? Esse campeonato é o campeonato mais antigo do futebol, inclusive está muito entrelaçado com a criação do esporte também. E por fim, falamos sobre o Papa John's Trophy, esse campeonato, essa Copa que é direcionada aos times das divisões inferiores na Inglaterra. E agora vamos começar com o nosso shootout. Se você ainda não assistiu a primeira parte, está chegando aqui meio de paraquedas, pausa, volta lá, assiste a primeira parte e vem discutir aqui com a gente. Mas se não, bora curtir aqui as perguntas. Vou fazer a minha primeiro e é bastante simples. Quais dois times detêm o recorde de vitórias em sequência em finais de FA Cup? Ou seja, quais times chegaram em finais e venceram, né, o maior número delas em sequência sem uma derrota? Seria Tottenham e Manchester United, a resposta, Manchester United e Chelsea, Liverpool e Chelsea, ou Tottenham e Arsenal? Gui, sua resposta, cara. Cara, eu quero ir de Tottenham em uma delas, porque eu vou assumir que o Miguel está sendo clubista aqui. Então eu vou incluir o Tottenham. Então é ou a A ou a D. Como o Arsenal tem maior número de títulos, eu vou de D. D de Didier Drogba. O Didier Drogba, que foi o ótimo reforço do Corinthians na temporada 2020-2019. Enfim, agora vamos lá. Franco, sua resposta, cara. Tottenham e Manchester United e Chelsea, Liverpool e Chelsea, ou Tottenham e Arsenal? Antes de tudo, gostaria de fazer um adendo. Didier Drogba, um grande atacante da Costa do Marfim, assim como o Wilfred Bunny, que no último bloco eu erroneamente falei que era da Nigéria, tá bom, gente? Muito jogador aí para confundir. Confesso que eu acabei pensando no Emenick sem querer. Mas vamos lá. Eu também acredito que o Miguel tenha sido clubista e tenha colocado o Tottenham, até porque ele falou que o Tottenham ganhou 8 de 9 finais que disputou. Então, assim, eu acredito que o Tottenham esteja no meio delas, é bem provável que não esteja. Eu não queria ir com o Gui, porque eu acho que dá mais emoção quando a gente diverge. Então eu vou de Tottenham e Manchester United, por mais que eu acho que seja Tottenham e Arsenal, mas eu vou de Tottenham e Manchester United. Vocês foram bem, cara. Vocês utilizaram aí várias dicas, né, que eu dei aí.
fizeram uma análise que faz muito sentido do Arsenal. Análise psicológica, inclusive. Isso aí, realmente. O que você está certo, cara. O Tottenham e o Arsenal detêm esse recorde de 7 finais sem derrotas. O Tottenham vencendo em 1901, 1921, 1961, 1962, 67, 81 e 82, 7 em sequência sem derrotas. E o Arsenal depois em 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017 e 2020, 7 finais também sem derrotas, nesse performance absoluta aí das duas equipes do norte de Londres em finais da FA Cup. Então, Gui, você acertou, parabéns, cara, e de prêmio você ganha a chance de fazer a sua pergunta, cara. Vai lá. Muito obrigado, muito obrigado. Eu só queria dizer que eu não queria talvez me zicar, mas eu estou numa fase impressionante no Shura. Eu só queria dizer isso, tá? Levei os últimos 2, vamos ver se eu levo o tri para casa hoje, que eu geralmente perco, se vocês não lembram das temporadas passadas do Boleiros de Humanas. Agora, passando para minha pergunta, meus caros, a minha também é simples, tá? Não tem a ver com o John Stones Pen Trophy, o Papa John's Trophy, tem a ver com a FA Cup também. Quem é o maior artilheiro da história da FA Cup? Seria ele Ian Rush? Seria ele Frank Lampard? Seria ele Alan Shearer? Ou seria ele Wayne Rooney? Eu vou passar essa bola para o Gabriel Franco, já que eu comecei respondendo a última. Franco, qual é a sua resposta, meu caro? Estou me coçando para não responder o Wayne Rooney, mas eu sei que não é ele. Cara, eu acho que evidentemente o Lampard não é, né? Assim, se o Lampard for o artilheiro da FA Cup, eu fico sem roupa aqui na frente de vocês. Mas assim, eu acredito que seja ou o Shearer ou o Ian Rush. Eu vou de Ian Rush. Letra A, Ian Rush. Complexo isso. O C é o Wayne Rooney, o C, né, seria o Clube Atlético Mineiro. Cara. Mas eu acho que eu vou ter que ir também de A, de Atlético Mineiro, cara, porque... Enfim, eu vou falar a verdade, eu não tenho um desconhecimento dessa área, cara. Então eu vou copiar o Franco nessa, ele for com mais convicção, vamos nessa também. Ian Rush, cara. O Ian Rush, se eu não me engano, é um atacante galês, inclusive. Tá cracaço de bola. Então, cara, vocês dois acertaram muito bem, sério, primeira coisa, muito bem. 40 gols do Ian Rush, e eu não sei se vocês iam pegar, né, acho que eu tava fazendo aqui, vou dar a dica, tal qual o Miguel, eu fui clubista na minha resposta, incluir o Ian Rush por ser um grande ídolo do Liverpool Football Club. 40 gols para o Rush, grande atacante galês, com razão, Franco, na FA Cup, e o Lampard é o segundo maior artilheiro da história da FA Cup, mas com 27 gols. Então ainda longe do Ian Rush. Não, mas o Lampard era um grande goleador, o Lampard, cara. O cara fez o quê? 200 e tantos gols na carreira, não foi isso? Mesmo como meio campista. Foi. Se eu não me engano. Mas vai lá, Franco. Faça sua pergunta, cara. Vamos lá. No meu bloco, na verdade não no meu bloco, no bloco do Miguel, eu fiz uma intervenção para poder falar sobre os estádios, que eu gosto muito do estilo de estádio inglês, que é um estádio mais acanhado, que aproxima muito mais o público do jogo. E eu acho que por isso que deixa o jogo tão intenso e tão fervoroso lá na Inglaterra. O Arsenal, hoje em dia, joga no Emirates Stadium. O Arsenal antigamente jogava no Highbury Stadium. E eu queria saber agora de vocês, o que vocês acham que hoje em dia é o Highbury Stadium? É uma pergunta diferente que foge um pouquinho do campo do futebol. A, um campo de jogos, um campo destinado a jogos da Sunday League. B, um condomínio. C, um shopping center. Ou D, um museu de arte moderna. Queria começar pelo Gui. Cara, eu acho que o museu de arte moderna é muito aleatório, então eu vou eliminar essa. Eu vou eliminar Sunday League, porque isso também seria meio absurdo. Então vamos lá. O mais provável de um condomínio é um shopping. Como o Galo acaba de vender o Diamond Mall no Horizonte, eu vou assumir que o Arsenal fez o contrário. Construir um shopping. Então eu vou de Shopping Mall. Miguel? Cara, a ordem foi Sunday League, shopping, condomínio e por último o
Qual era a última opção mesmo? Esqueci. Era Museu de Arte Moderna, mas aí Arte você inverte moderna. o condomínio com o shopping center. O condomínio é a B e o shopping center é a C. Ah, é? É. Caramba, será que você foi de Clube Atlético Mineiro, cara? Eu acho que, na real, eu também tô com a leve impressão de que é um shopping, porque isso é uma coisa que acontece corriqueiramente. Mas eu vou mudar. Eu tô indo com essa impressão aqui. Tudo bem, se eu errar, aí vai ser bom que o Gui vai ganhar. Então eu vou de condomínio e só para quem não conhece, Sunday League é como se fosse o society que você joga com seus parceiros aí no final de semana, galera. É isso. Sunday League é isso, é o racha, é a várzea, né, da Inglaterra, é a Sunday League. Mas enfim, eu vou de condomínio. Vamos dizer que eles fizeram um condomínio lá. Eu acho que o Miguel tem olhado muito rápido para as abas alternadas do computador dele, porque ele acaba de acertar a resposta. Hoje o cara é uma máquina, cara. O Highbury Stadium é um condomínio. Ele mantém até o formato do estádio, tá? É até legal vocês darem uma olhadinha depois. E tem o campo ainda dividido. Eles não, tipo assim, eles mexeram no campo, obviamente, tiraram, replantaram a grama, mas ele tem ainda o formato. Cara, eu estou desolado agora. Eu estou desolado. Com uma série boa. Eu me ziquei, é verdade. Eu, como diz na Inglaterra, I bottled it. Fui bater o pênalti e isolei, cara. Escorreguei. Isolou. Acontece, cara. É o Gerrard. Mas então é isso, ganhei como de costume, cara. Se for totalizar todas as vitórias do shootout, eu tô muito na frente, essa é a verdade. Eu vou fazer esse estudo. Eu me comprometo a trazer para esse programa. Traça na próxima. Pode começar a contar. Tá bom, eu queria só falar para vocês uma coisa. Eu sou tipo São Paulo, tá? Eu cheguei depois, mas eu tenho mais títulos desde que eu cheguei. Vamos ver. Eu vou fazer a atualização. Faz esse estudo. No geral, e daí também faz desde que o Franco chegou. Que também faz muitos episódios que o Franco chegou. Hein? Mas enfim, vamos fechar aqui o shootout e passar então para o nosso último bloco desse episódio, as alternadas. Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Dando início aqui então às alternadas, que é esse nosso bloco de debate aqui do Boleiros de Humanas, para quem já conhece, para quem não conhece, é isso, é um debate sobre o que a gente conversou hoje, um tema relacionado, e o tema é muito simples. Para quem está vindo aqui desde o começo do episódio, dei uma palhinha lá na introdução. O Casemiro, volante da seleção e também do Manchester United, acaba de vencer a Carabao Cup. Casemiro que fez gol na final e corriqueiramente tem feito gols em finais na Europa, né? Tem jogado bem, especificamente em finais. Não vou persuadir, mas eu acho que isso aí é um fato meio que empírico. Né? Quando se faz gol, quando se vence uma final, é porque você geralmente joga bem. E existem comparações feitas nas redes sociais entre o Casemiro e o Neymar, jogadores que têm efetivamente a mesma idade, né? Se eu não me engano, o Casemiro tem 30 anos ou 31 anos? Acho que acabou de fazer 31, inclusive. Exato, assim como o Neymar tem 31, acabou de fazer, então, exatamente a mesma idade. E a comparação é feita entre esses dois jogadores. Se Casemiro obteve mais sucesso do que Neymar na Europa, considerando a carreira e talvez até a expectativa dos dois jogadores. Então eu passo a bola para vocês. Guilherme Ribeiro Paturi, o que você acha? Você acha que o Casemiro é maior do que o Neymar? A pergunta vai ser essa, talvez. Não se obteve mais sucesso, mas se ele já é maior que o Neymar na Europa ou não. O Neymar, pelo que conquistou, é maior do que o Casemiro, ainda assim, na Europa. Olha, eu acho... É uma comparação excelente, né, cara? Porque é engraçado como a gente vê os dois de uma forma tão diferente. O Neymar, eu digo que vocês são, claro, muito mais estudiosos da bola do que eu. Eu acho que eu tenho uma visão um pouco mais leiga que os dois. Então, da minha visão, né, cara, o Neymar, ele sempre foi, digamos, a esperança do Brasil, o nosso Messi, o nosso cara, né? E ele foi um jogador excelente, tá? O Neymar é um dos meus ídolos. Eu, assim, dentro do campo, vi poucos jogadores, assim, ao vivo, poucos jogadores melhores que o Neymar.
Mas se a gente vai partir aqui para títulos, como dizem na Inglaterra, silverware, o Neymar perde pro Casemiro, eu acho, né? Porque o Casemiro conquistou 5 Ligas dos Campeões da Europa, 3 Supercopas da Europa, 3 Mundiais de Clubes, 3 Ligas, 3 Supercopas da Espanha, uma Copa do Rei, uma Carabao, uma Copa Sul-Americana. Assim, na galeria do Casemiro, falta só a Copa do Mundo, e dos maiores títulos ele conquistou vários, certo? O Casemiro, me corrija se não estiver enganado, mas eu acho que ele não estava no São Paulo quando o São Paulo venceu a Libertadores pela última vez, ou sim estava? Não estava. Então eu acho que assim, de grandes estava na última Copa Sul-Americana, cara. Sul-Americana. Falta só, então, para o nosso amigo Casemiro, dos títulos assim da Europa e da América do Sul, só a Libertadores. E a Copa do Mundo, claro. Então, assim, eu diria que o Casemiro tem uma carreira talvez mais constante que a do Neymar. Menos brilhante, mas mais constante, eu diria. Para o Neymar, eu acho que tem momentos de brilho maior. Quando o Neymar está brilhando, ele brilha mais que o Casemiro. Mas o Casemiro é como o sol, cara. O Casemiro está brilhando todos os dias. O Neymar é como o cometa de Halley, de vez em quando. Ele não conseguiu levar o PSG à Liga dos Campeões ainda. Talvez consiga, mas até agora não conseguiu. E também não conseguiu levar o Brasil para a Copa do Mundo. Mas tentou com um golaço contra a Croácia. Mas aí não é culpa dele que tem gente que tem que atacar, ganhando por um gol aos 118 minutos da partida. Mas na sua opinião, então, o Casemiro... Você não respondeu, cara. Um diplomata, né, cara? É um diplomata. Então responda, cara. Vai, vambora. Eu vou de Casemiro. Muro, hein? Eu prefiro o Casemiro. Mas você prefere ou você acha... Não é a pergunta também, cara. Você prefere ou qual você acha que é maior? A pergunta é essa. O Casemiro é maior. É um grande... Como diria o Renato Gaúcho, é um grande jogador. E é maior que o Neymar. Tá bom. Então é isso. Franco, você, cara. Cara, eu acredito que o Casemiro seja maior do que o Neymar, porque o Neymar tem 1,75 de altura. Não, tô brincando, não vou fazer essa piada de novo, né? Cara, essa assim, é raiz do boleiro de humanas. Essa é a raiz do boleiro de humanas. Sendo totalmente sincero pra vocês, pode ser que vocês gostem da minha opinião, pode ser que vocês me odeiem pela minha opinião. O Casemiro, pra mim, cara, ele é um dos maiores volantes de todos os tempos, cara. Tipo assim, se a gente pega tudo que ele ganhou desde que ele virou titular do Real Madrid, porque assim, o Real Madrid, antes do Casemiro, a gente tem o Real Madrid AC e o Real Madrid DC. Por quê? Porque o Casemiro, o Real Madrid não estava jogando nada. Bastou o Zinedine Zidane escalar o Casemiro como primeiro volante do time, colocar uma peça lá central que tem uma importância sistemática, defensiva e ofensiva também no time do Real, que o Real investou de ganhar título, ganhou Champions atrás de Champions, La Liga atrás da Liga, tanto que o Cristiano Ronaldo, se eu não me engano, nos primeiros 7 anos de Real Madrid, ele ganhou uma La Liga. Então, assim, depois que o time se estruturou, que ele montou a trinca do BBC, que ele montou a trinca do meio de campo, que até hoje funciona, né, com Kroos, Casemiro, quer dizer, não mais, né, porque o Casemiro saiu, né, mas com Kroos, Casemiro e Modric, cara, foi depois disso, foi depois do Casemiro chegar que o Real deslanchou a ser a máquina de ganhar título hoje que a gente vê. E a gente vê essa importância dele. Foi a primeira vez, inclusive, que, se eu não me engano, ele foi para a seleção do The Best, que eu acho um absurdo ele nunca ter ido. Um completo absurdo. Essa ser a primeira convocação dele para a seleção. Prova, inclusive, que o futebol, as pessoas ligam muito mais para o ofensivo do que para o defensivo, né? Até porque a escalação esdrúxula de 3-3-4 que eles colocaram só para meter o Haaland no meio foi ridícula, sendo que eles podiam ter colocado outro zagueiro, outro jogador de linha defensiva para poder mostrar a importância do coletivo e não só do ataque, né? Mas tudo bem, aí eu não vou criticar as entidades que fazem esse tipo de votação, mas para mim o Casemiro tá uma Copa do Mundo de virar o maior volante da história. Na minha opinião, né? É muito forte isso, mas eu duvido vocês acharem outro cara que tenha tido uma importância tão forte, um time tão grande quanto o Real Madrid, e que seja tão reconhecido como um cara defensivamente craque, um cara ofensivamente craque, e um cara que tem um jogo aéreo muito bom também. Então ele é bom em todos os setores do campo. Aí você fala, ele não é muito rápido, mas ele precisa ser rápido? Quem corre é a bola, né? Assim. Então para mim, o Casemiro, ele é maior que o Neymar na Europa. No Brasil, talvez não, por conta dos gols,
da importância que o Neymar tem na seleção brasileira, do recorde que o Neymar tem, também por conta do Neymar ter vencido a Libertadores aqui, ele tem a importância dele, porque ele ganhou a Libertadores e a Champions, são poucos jogadores que têm esse feito no currículo, mas eu acredito que a nível de Europa, a nível de títulos, no geral, o Casemiro é muito mais importante para o cenário futebol do que o Neymar. Não que o Neymar não seja importante, o Neymar é muito importante. Ele mudou o jeito de vários jogadores brasileiros, inclusive, a jogar bola. Eu acredito que muitos jogadores da seleção hoje em dia tenham se inspirado nele quando ele era mais novo, com a questão da ousadia e alegria, com toda a questão do jogo bonito, porque ele voltou o jogo bonito, né? Porque a gente tinha uma seleção que tinha o Quarteto Mágico, que acabou morrendo em 2006, e logo depois a gente já embalou no Neymar. Então, de 2006 até 2010, a gente ficou sem ter homem de referência. A gente tinha o Ronaldinho Gaúcho, mas aí o Kaká passou a ser a principal peça da seleção. O Kaká, ele tinha um jogo muito mais funcional do que um jogo habilidoso. Então, o Ronaldinho estava em decadência, então a gente parou de ter jogadores habilidosos. O Ronaldinho continuava sendo convocado para a seleção, mas não tinha a mesma eficácia de antes. O Ronaldo já estava com o joelho estourado, no nível máximo, não conseguia desempenhar o que ele sempre desempenhou, né, que foi muito bem. Entre outros jogadores, o Adriano também já estava no final da carreira dele próspera de jogador. Então, o Neymar, ele foi meio que o ressurgimento da seleção brasileira. Tanto que, assim, o pessoal fala, mas durante muito tempo, eu acredito que de 2011 até 2016, o Neymar colocou a seleção brasileira na mochilinha dele e saiu carregando a seleção por aí. Porque se a gente vê a importância dele em 2014, o único jogo que o Neymar... Os únicos 2 jogos da Copa do Mundo que o Neymar não jogou foram o 7-1 para a Alemanha e o 3-0 para a Holanda. Então, assim, importância ofensiva, importância de marcação, o Neymar, ele sempre demonstrou na seleção brasileira, ele sempre se demonstrou muito proativo, ele sempre se demonstrou um jogador muito veloz, muito ágil, que correu, que voltava para marcar, porque, não sei se vocês lembram, mas ele fazia muitas faltas, ele era um jogador que sentou muito cartão, não só por conta de discussões, mas principalmente por conta das faltas, das chegadas duras que ele dava. Então, não é de se falar que o Neymar era um jogador irresponsável, que não ligava para o jogo, só ligava para poder ficar driblando. Não, ele era um jogador de alta intensidade, mas assim, questão de títulos, o Casemiro dá uma surra no Neymar, em questão de títulos europeus, assim, né? Podemos dizer, de importância para a Europa. Eu acho que eu nem vou me estender muito, eu concordo com vocês, e eu acho que, no mínimo da minha parte, acredito na de vocês também, isso aqui não é uma crítica ao Neymar, e sim enaltecendo o Casemiro, né, logicamente. O Neymar, ganhou Champions League, já foi para a final do PSG, tá ainda nessa Champions, tudo bem, perdeu o primeiro jogo aí, mas tem chance de reverter, quem sabe, e vencer o Bayern e continuar aí nessa cruzada por outra Champions. É um jogador muito importante, para a seleção nem se fala, é isso que eu ia falar, Fran, que bom que você tocou. Cara, o Neymar é sim um jogador que contribui, acho que efetivamente, defensivamente. Ele é um cara que já está se adaptando bem, eu acho, para essa nova fase da carreira dele, não é mais talvez tanto um velocista. Cara, toca muito bem a bola, tem uma visão de jogo como poucos. Então, o Gui falou isso e é meio irrefutável. Acho que é um dos melhores jogadores que eu já vi jogar. E acho que é um dos melhores jogadores, é um dos melhores jogadores que qualquer pessoa no mundo viu jogar, efetivamente, eu acho. Porque o cara é, assim, com certeza, top 100 da história, top 50, eu acho também, porque ele é diferenciado e tem muita qualidade, sim. Conquistou grandes coisas na Europa, sim, também. Agora, considerando só o que conquistou na Europa e importância, talvez, também, o Casemiro é irrefutável, eu acho. Concordo com você, Franco, e até puxei capivara para olhar aqui. Cara, não é como se o Real Madrid não tivesse investido dinheiro para tentar achar meia que comportasse lá e acertasse o que foi essa segunda edição dos Galácticos, né? O Kaká jogava mais de meio atacante, ponta, às vezes, mas também fazia a meia de vez em quando. Cara, o Real Madrid trouxe também nessa posição mais de meio atacante Ozil, trouxe Nuri Sahin, aí sim, talvez mais uma volância, Esteban Granero, tinha já o Xabi Alonso, que foi desbancado depois, Sami Khedira, que foi titular por vários anos no Real Madrid, jogador que algumas pessoas
criticam, mas eu acho que no saldo fez uma grande carreira, depois foi importantíssimo para a Juventus também. Então, outro jogador que o Casemiro conseguiu desbancar, Lassana Diarra, que era um jogador craque, né? Na minha opinião, o francês Lassana Diarra jogava nessa volância também. Passaram nomes e nomes grandes, e quem resolveu foi o Casemiro que saiu do São Paulo desacreditado. É verdade, por mais que tenha ganhado a Sul-Americana, saiu desacreditado, foi para a Europa, para o Real Madrid, o Castilha, conquistou um espaço lá, foi emprestado para o Porto, depois o Porto volta para o Real Madrid e é incorporado à equipe e muda o time, eu acho. Ajuda bastante, faz gol em final. O Casemiro, das 17 finais que ele jogou na vida, ele venceu 16. Isso aí é um demonstrativo, né? Porque ele é o tipo de jogador que faz exatamente isso. Ele defende muito bem, acho que para um primeiro volante do porte dele, chega muito bem na frente, chuta muito bem de fora da área e, no geral, ele faz com que as outras pessoas ao redor dele joguem muito bem. Essa é a verdade. Porque ele dá uma consistência tão boa que você tem confiança, você sabe que ele vai te cobrir, que ele sabe que vai te ajudar, vai correr, enfim, não é o cara mais rápido do mundo, mas ele tem, né, uma força de trabalho muito forte. O cara é incansável, quase assim, né? Hoje em dia ele está um pouco mais envelhecido, é verdade, mas ele tem aí uma determinação ainda muito grande. Então, ele é o tipo de jogador realmente que melhora a condição dos outros jogadores. Então, concordo, Casemiro, assim, é, para mim, o maior jogador brasileiro desses últimos anos na Europa. Eu acho que, pensando em seleção agora, ele e o Neymar têm uma semelhança até, talvez, em importância, porque o Neymar é muito, muito, muito importante, mas eu vejo no momento, e daí, para fechar, acho que eu vou abrir essa pergunta para vocês, eu vejo hoje em dia o Brasil mais munido de opções no ataque, talvez no meio campo, ali onde o Neymar, tanto que o Neymar está mais deslocado para o meio campo agora, enfim, tem mais opções no ataque e nessa posição de meio atacante do que na posição do Casemiro. O Brasil ainda é muito dependente dessa posição da volância, né, que o Casemiro faz. Não vejo, talvez, um grande nome ainda, quem sabe, está surgindo aí algumas opções. Palmeiras tem alguns jovens pipocando, Danilo foi jogar agora no Nottingham Forest, tem alguns anos, talvez, jogando na Europa. João Gomes, do Flamengo, também, né, talvez cresça aí. Então, não acredito que atualmente é uma posição que está tão bem preparada para essa passagem do bastão. O que vocês acham, galera? Só para fechar. Eu concordo plenamente com você, Miguel. Eu acho que para a posição de volante a gente tem muita gente boa vindo aí, mas muita gente muito jovem, né, cara? Porque a gente ficou acomodado muito tempo com muitos bons volantes, eu acredito, e a gente sabe que a gente tem a segurança do Casemiro, né? Então, até em questão de convocação, a gente nunca precisou se esforçar tanto para convocar um primeiro volante de origem, porque a gente sabe que ele é um cara que ele sempre joga, desbancou o Fabinho, por exemplo. O Fabinho é um jogador polivalente, né, cara? O Fabinho joga de lateral, joga de segundo volante, de primeiro volante. É bem verdade que não tá bem hoje em dia, né? Tá sendo cogitado uma venda do Fabinho pelo Liverpool. Mas eu acredito que é assim, cara. Ele é titular incontestável, não tem como contestar a titularidade do Casemiro, e eu acredito que essa turma ainda é muito jovem. O João Gomes, se não me engano, tem 21 anos, o Danilo também tem 21, 22 anos. Dentre outros que vem surgindo no futebol brasileiro também, que a gente não precisa ficar citando o nome aqui o dia inteiro, vão ficar prontos para talvez daqui a 2, 3 Copas, ou 2 Copas, que eu acho que talvez seja até o prazo de validade do Casemiro, que eu acredito que ele tenha potencial para jogar ainda 2 Copas, se eu não me engano, ele jogaria a próxima com 33 e a terceira com 30 e a quarta com 34. Então, assim, ou com 38, 37. E assim, ele é um cara que tem potencial para ser ainda muito importante para a seleção brasileira, para ser tão importante para a seleção brasileira quanto ele foi já para o Real Madrid e quanto ele vem sendo ao esquema do Erik ten Hag no Manchester United. Gui, para fechar, cara. Eu concordo com o Franco, concordo com o Miguel. Eu acho isso mesmo. Eu acho que vai demorar um pouco para a gente ter
o volante autor do Casemiro, né? Porque é um grande jogador que eu acho que com certeza vai entrar para a lista, né, de maiores volantes da história do Brasil, maiores volantes da história da seleção brasileira. Acho que ele vai estar lá, mesmo se não conseguimos levar uma Copa com ele. Eu acho que ele já fez o suficiente na seleção e em clubes para entrar nessa lista de honra, digamos assim. Temos outros jogadores, né? Tem o próprio Bruno Guimarães, que tem jogado bem no Newcastle. Quem sabe ele consegue aí ajudar o Newcastle a realmente se estabelecer uma potência no futebol inglês. O próprio Gerson, né, que é um bom jogador, voltou agora para o Flamengo, não conseguiu vingar tanto assim na Europa, como talvez se esperasse, mas é um excelente jogador também. Enfim, concordo com os relatores e podemos fechar. Perfeito, então vamos fechar esse episódio aqui que a gente tratou realmente sobre, né, a Carabao Cup, essa final que foi vencida aí pelo Manchester United do Casemiro recentemente. Falamos sobre a FA Cup, que é o campeonato de futebol mais antigo, que tem essa origem entrelaçada com realmente a criação do esporte, o esporte moderno. Tratamos do Papa John's Trophy, que é essa Copa aí para as equipes das divisões inferiores, e no todo foi um episódio realmente para passar a régua, entender o que são essas Copas aí do futebol inglês. Espero que vocês tenham gostado, deixem seu comentário aí, se concordaram aí com essa nossa, né, decisão de colocar o Casemiro hoje, dia 28 de fevereiro de 2023, como maior que o Neymar na Europa. Se não concordaram, podem discordar nos comentários, deixem o seu like, dislike, tudo isso é muito importante para a gente. Compartilhem esse episódio aí com seus amigos, inimigos, parceiros, que é muito importante para a gente também, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, conto com vocês e até a próxima.